bem, voltamos. Sou Sei no Miyuji. E bem, nos últimos capítulos a gente teve a apresentação do Hokuro e a Benny como as estrelas gêmeas, a luta deles contra o Yuto, que se apresentou como o grande vilão, mas principalmente a preparação deles para irem para a ilha de Tsuchimikado, para onde o Yuto tinha ido. E no processo disso, a Benny perdeu seus poderes como exorcista. E agora ela não é mais uma exorcista. E enquanto isso, o Hokuro foi para a ilha atrás do Yuto, enquanto a Benny tenta encontrar um jeito de recuperar seus poderes. E daí a gente parte. Chegado na ilha, o Hokuro e a Mayura têm um encontro com as 12 principais famílias da ilha, que são a família dos 12 guardiões, além do Arima. E basicamente a galera quer passar uma realidade pro Hokuro, que obviamente está lá para ir atrás do Yuto. Eles falam pro Hokuro que o Yuto no momento tá fora da liga dele. Principalmente, o Yuto, além dele ser forte e tal, ele tá atacando o Exorcista há 2 anos ali na ilha. E ele tá muito forte. E a galera já tá no processo de organizar uma raid, tudo planejado. Eles usaram esse tempo que eles acompanharam a movimentação do Yuto, os ataques dele, pra ver o padrão dele, o que poderia estar acontecendo, os intervalos, onde é que ele estava, e de forma que em alguns meses já ia ser executado um ataque contra ele. Mas o ponto de naquilo tudo, da conversa com o Hokuro e a Mayura ali, era solicitar o Hokuro que se juntasse a alguma das famílias dos 12 guardiões ali, em que ele iria ficar sob vigia e tal, e cuidados e treinamento dessa família. O Hokuro faz cu doce e a galera fala, cara, pobre garoto, não sabe como é a realidade. Então a galera monta uma expedição rapidamente para poder dar a chance pro Hokuro de ver como é que era a vida ali na ilha, como é que era a vibe das coisas, das batalhas e principalmente o Hokuro ver como é que ele se encaixava, onde é que ele ia se encaixar, porque esse é um grande ponto. A galera não sabe muito bem o que esperar no momento do Hokuro. É claro que figuras como o Shinon, ele tem outra visão do Hokuro, mas a galera ali no geral não sabe muito bem o que esperar dele. Se ele o fato dele ser estrela gêmeas vai fazer ele ser uma pessoa de destaque ou é só um título? Ele literalmente só serve para ter a criança? Ou onde é que ele se encaixa ali? Tanto que, no que o Hokuro e a Mayura vão para essa expedição que eles organizaram, os dois não conseguem fazer nada, visto que o miasma de Magano lá também era muito mais forte, muito mais denso, de modo que eles mal conseguem ficar de pé lá. Tal é a corrupção que fica no ar lá de Magano da ilha Tsuchimikado. E no fim, o Hokuro e a Mayura voltam para o mundo real, saem de Magano desmaiados. E enquanto o Hokuro tá no mundo dos seus sonhos, os seus sonhos são invadidos por um cara chamado Tema, que é o mais forte dos 12 guardiões ali presentes na ilha. E o ponto da invasão do sonho é que o Tema queria ter uma talk privada com o Hokuro. Ele conta pro Hokuro segredos que nem a galera dos altos escalões da ilha, entre os 12 guardiões e tal, sabiam. E ele tava falando isso porque ele, de certa forma, tem uma fé no Hokuro porque o Hokuro tem potencial para se tornar mais forte do que ele e acabar com essa guerra dos Kegaris. Isso em suma porque no passado Magano não existia. Ela foi criada como uma prisão para aprisionar o rei dos Kegaris. E ela foi criada pelo Abenosemi e os seus guardiões, que eram seus Shikigamis. E depois da criação dessa prisão, que é Magano, a dimensão de Magano, o Abenosemi, ou melhor, a Abenosemi, entrou lá dentro para ter sua luta contra o rei dos Kegaris lá. E o ponto que o Tema levanta é que enquanto o rei dos Kegaris estiver vivo, Magano vai existir. Mas o ponto é que na batalha, o rei dos Kegaris tentou se apossar do corpo de Seimen, mas a Seimen impediu isso de forma que já faz 1 milênio que os dois estão nessa putaria faz milênios que os dois estão nessa putaria de quem fica com o corpo. Aí o Tema fala que sim, o objetivo dos Kegaris, essas criaturas corruptas e tal, é matar o Abenosemi. E o objetivo deles é como exorcista, é salvar o Seimen, e por isso a ilha ali foi criada, tudo aquilo ali foi criado. E o Tema fecha dizendo que é a pessoa que chegou mais fundo atualmente em Magano, que eles têm notícia,
e que tá mais próximo de chegar onde o Abdon Semi está, foi uma pessoa que se tornou um Kegari para fazer isso, para obter a energia Yin dos Kegaris, enquanto os humanos têm a energia Yang, que é o Yuto. E o ponto principal é que a galera fica assim, tá, mas qual é a do Yuto? Por que ele tá fazendo isso? O que ele pretende fazer quando chegar no fundo de Magano? Ele pretende matar Benosemi? Ele pretende libertar o rei dos Kegaris? Porque ele vem matando dezenas de exorcistas nesses 2 anos ali na ilha. Então, a galera não sabe muito bem o que esperar dele. Só que no meio dessa conversa, o sonho acaba, a conversa entre ele e o tema acaba, e o Hokuro acorda e vai falar com a Mayura, e descobre que a Mayura virou chefe de casa. Lembra? A Casa dos Guardiões são os chefes das casas dele, das suas respectivas casas, e a Mayura, sendo a filha do Seigen, ela obviamente é a virou uma das chefes, a chefe de uma das casas lá da ilha. Só de existir. Quanto ao Hokuro, ele é chamado pelo Shinon, que oferece para ele se juntar à família dele, a Ikagura, porque assim ele poderia participar da raid que estava sendo preparada para caçar o Yuto daqui a um tempo. Mas, ao mesmo tempo, o Shinon ele avisa pro Hokuro que se ele quisesse realmente crescer e se tornar muito forte, ele deveria entrar na família do Tema, que também ofereceu sua casa pro Hokuro, que provavelmente lá, na casa do Tema, o Hokuro ia crescer rapidão e se tornar a elite da ilha. Mas o Hokuro, depois de refletir, ele vai até as ruínas da casa dos Adashino, que é a família da Benio, e depois do que o Yuto fez, virou basicamente o lugar que não se deve falar, é a família que não se deve tocar no nome, dado o tanto de gente que morreu por causa do Yuto, fora o Seigen, que perdeu um braço. O nível é tamanho, que é o Zidika, que o nome do Yuto era Idika Yuto, antes ele era Adashino Yuto, mas ele foi adotado por uma família que aí virou Idika Yuto. Os Idika, que foi a galera que adotou o Yuto, também não existem mais porque eles morreram numa missão Sui Tarara, como forma de pedir desculpas pelo que o Yuto fez. E o Hokuro, depois de refletir tudo o que tinha acontecido, o que ele quer para o futuro, o lugar que ele quer estar na ilha, as famílias que ofereceram, porque além do tema, do Ikagura, o Narumi, que é esse maluco aí, ele também ofereceu a casa dele pro Hokuro, além dessa galera e tal. O Hokuro pensou, refletiu e falou assim, não. Ele teve em mente assim, o que ele queria, e ele, acompanhado de um Shikigami, que era o único membro da família dos Adashinos que ainda estava lá, ele bateu o pé e falou assim, ó, agora esse lugar vai ser a casa da família Emado. Só que tem um problema. As famílias de exorcistas funcionam como times. Nas missões de combate. De forma que, se o Hokuro quisesse participar da raid contra o Yuto, ele precisava de uma família com gente. Então ele tinha que, além de arranjar mais gente para a família dele, pessoas que aceitassem entrar na família dele, também ele tinha que ser pessoas de alto nível, porque essas pessoas iam precisar lutar ao lado dele, lá em Magano. E da mesma forma, para a questão de status, o Kinako, que era o Shikigami, ele fala para o Hokuro de um torneio que iria ocorrer na ilha, que acontece anualmente, e que lá era um bom lugar para o Hokuro farmar, basicamente farmar status de uma forma rápida. Tendo em vista que basicamente todos os exorcistas fortes da ilha vão lutar nesse torneio, principalmente os 2 guardiões e várias vezes os candidatos a próximos guardiões. Enquanto o Hokuro está citando essas coisas, ele vai para a escola. Lá, ele e a Mayura são vetados. A Mayura ela é vetada de usar o talismã do tigre branco na escola, já que é uma escola de exorcistas, tal, além de aprender essas coisas. É uma escola basicamente para preparar os exorcistas. A Mayura é vetada pelo Arima de usar o talismã. E o Hokuro, pro Hokuro, o Arima chega lá e pá, coloca um selo no braço do Hokuro e manda um. A partir daqui, você tem que aprender a viver sem isso. Não é normal um exorcista depender do poder de uma maldição proibida de Kegari
Sem contar que eu mandei você entrar na família dos 12 guardiões e você vai lá e criou a sua. Dessunen. Então o Arima avisa pro Hokuro que ele ia ter que correr o trecho pra ficar mais forte, sem depender daquele braço, porque ia demorar pelo menos um ano até ele conseguir desfazer aquele selo. E nesse período já passou o torneio e já passou também a raid do Yuto. Então, te vira! E o Hokuro tá indo péssimo nas classes de exorcista dele por causa da restrição. A galera já tinha motivo para desconfiar da força dele, já que ele não era nativo da ilha. Agora ele ainda tava sendo fraco, tanto é que ele acabou nas últimas classificações nos testes lá na escolinha. Tanto que, no geral, a galera não tava nem querendo se aproximar dele. Tal é a desconfiança e também a fraqueza esquisitíssima dele. Sem contar que ainda teve a galera comentando, não, eu ouvi, teve o boato de que ele derrotou um Bassara lá na ilha principal. E como esse cara aqui não tá conseguindo nem lançar magia simples, porra, deve ser mentira e tal. Então, cria toda uma rede de desconfiança em relação à figura do Hokuro. Mas o filho do Arima, que tem seus problemas com o pai e tal, acaba entrando. Muito por uma busca de reconhecimento, já que era dever do pai dele ficar de olho no Hokuro. E o Arima não fica muito feliz com isso, ao saber que o filho dele, o Alice, ele entrou, ou Arimori, ele entrou na família do Hokuro. Avançando, o Alice, que também manja dos trabalhos fortes, consegue desfazer um dos selos do braço do Hokuro, mas o selo que ele consegue desfazer só permitiu o Hokuro a voltar a usar magias. Você vê o nível de rancor que o Arima colocou naqueles selos. O Hokuro agora era capaz de voltar a usar magias, mas ele ainda não conseguia liberar o braço dele. Então o Hokuro ainda ia ter que aprender como usar outras coisas como ferramenta de batalha. E o Alice apresenta pro Hokuro os Shikigamis. Que os Shikigamis, eles tanto poderiam servir como parceiros de luta, estando lá como uma presença física, como poderiam ser formatados em armas pro exorcista. Posteriormente, o Hokuro, ele andando pela rua e tal, novamente o Hokuro se encontra com o Narumi, que novamente ele reafirma pro Hokuro que ele estava convidado para entrar na família dele, mas novamente o Hokuro recusa o convite e agradece, porque, segundo o Hokuro, muito da questão dele criar a família dele tem relação a ele preparar um lugar em que ele queria receber a Benio, quando ela se juntasse a ele lá. E o Narumi, meio preocupado, ele conversa com o Hokuro e fala de como o Hokuro atualmente ele não tinha mais, sem a questão do braço e tal, e sem a Benio lá, ele estava muito abaixo do que ele achava que ele estava, o real nível de luta dele, porque praticamente todas as batalhas significantes em que o Hokuro venceu, ele tinha basicamente duas coisas. Um braço de Kagari que proporcionava a ele uma força que não era basicamente o nível dele, mas principalmente ele sempre teve o apoio da Benio, porque basicamente todas as lutas em que o Hokuro, de mais exigente que o Hokuro passou, ou seja, lutas não usuais que ele passou, ele tinha a Benio lá do lado dele para fechar o tiro, fechar os ataques, fechar todas as táticas. E essa é uma beleza, tipo assim, os dois realmente eram mais fortes juntos. Os dois, juntos somos mais. O que não estava rolando ali na ilha, ele não tinha o braço nem a Benio, então não dá pro Hokuro. Aí, se você for pensar até mesmo na luta dele, do Hokuro contra o Shinon, que foi um oponente mais significativo, devemos lembrar que o Shinon nem chegou a usar o talismã naquela batalha que ele teve com o Hokuro do Pássaro Escarlate. Então, de certa forma não. O Shinon tava pegando leve com o Hokuro. Mas, apesar desse aviso e tal, o Hokuro fala assim, não, de boa, eu vou continuar na minha filha, obrigado, agradeço muito o seu convite, pessoa legal e tal, mas eu tenho um plano, eu vou dar um jeito. Então, a gente pula pro momento do torneio, com o Hokuro marcado para lutar contra o maluco de máscara, um dos dois guardiões, a Mayura para lutar contra a maluca dos 38, que é a Subaru, e principalmente o Shinon vai lutar contra o Tenma.
A primeira que a gente vê é um stomp de uma das duas guardiões. Depois tem a Chizuru contra a Cosmos, que também é uma das duas guardiões. Basicamente vai ter muito guardião aqui nesse torneio. Porque da mesma forma que ele é usado para uma família se promover, ele também é usado para poder diminuir ela. E só tem peso pesado. Só tem peso pesado aqui. E não é um lugar para aventureiros, né? Seguindo, a gente tem a luta da Mayura contra a Subaru. E que ela é a exorcista mulher mais forte atualmente da ilha. E ela nem tá o nível dela, que ela nem. A Mayura, não, vamos aqui lutar e tal. Ela pá, garrinha de tigre. E a Subaru nem se importa em colocar o talismã de defesa. Um talismã que eles usam de defesa. Você, porra, mas você nem vai me tocar, garota. Aí a Mayura assim, não, que isso, coloca aí, senão não vou te atacar. Não, você não pode atacar de boa, você não vai me tocar. Aí a Mayura, não, eu não vou te atacar porque eu vou te matar. Eu treinei e tal, eu vou te matar se você não. Aí fica nessa conversa e tal. Aí a Subaru, não, de boa, tá. Talismã de armadura aqui. Tá ok, garota? É uma armadura e tal. Se prepara e tal. Pá! Ataque ataque assinatura da família. Mas não deu. Stomp na Mayura. Apesar da Subaru no final ter falado assim, porra, acertou meu chapéu. Garota foda, hein? Minha discípula agora. E pulando algumas lutas que... de outros personagens, a gente vai pra luta do Hokuro. Chegado no tablado, o Kankuro, que é um dos dois guardiões e chefe da sua casa, antes de começar ele desafia o Hokuro e fala que se ele vencesse, ele queria que o Hokuro entrasse pra família dele. O Hokuro, não deixando baixo, retruca e pede que se ele vencer, ele queria que todos os membros da família do Kankuro, já que ele era o chefe, entrassem pra família Emado. O Kankuro não pode fazer isso, já que a família dele existe desde a fundação da ilha. Então, mesmo ele sendo chefe, ele não tem autoridade para fazer essa movimentação. Mas ele concorda que se ele perder, ele sozinho vai para a família do Hokuro. E se o Hokuro perder, o Hokuro vem para a família dele. O Hokuro, depois de um momento, revela seu trunfo que ia permitir ele vencer, que era usar Shikigamis como armamento. Então, ele com isso consegue algo tão bom, ou até melhor, que o braço de Kegari dele. E com essa força, e como a força do Shikigami é baseada na imaginação e nas emoções da pessoa que cria ele, o Hokuro cria o Ohage Asado, inspirado nos sentimentos que ele tem pela Benio. E depois disso foi só um tome no Kankuro. E um ponto importante aqui é que o Hokuro provoca o Kankuro a revidar porque o Kankuro estava se segurando na batalha. Isso porque o Kankuro, assim como o Hokuro, tinha passado por umas paradas tensas no passado e que ele acabou tendo que matar uma porrada de criancinha para salvar a ilha inteira. E o Hokuro, como um bom protagonista shonen, ele mete porrada no Kankuro enquanto fala, sai daí, mais ou menos no que rolou. Porque ele tá se vendo muito da situação do Kankuro, ele mesmo, e o que ele passou lá, e na sua atuação dele, e como ele precisou da ajuda da Benny para sair desse poço. E o Hokuro tá meio que fazendo isso pelo Kankuro, assim, sai dessa enquanto mete porrada nele. E você vai ficar pedindo desculpa pelo que aconteceu, ao invés de ficar pedindo desculpa sem fazer nada, vai lá, haja, faça o que você puder para poder andar de cabeça erguida, para um momento, quando no futuro você morrer, poder olhar para essas pessoas, para essas crianças de cabeça erguida e fazer com sinceridade a pergunta, eu fiz bem? E depois de o Kankuro sair dessa, depois de resolver seus problemas como qualquer shonen, o Hokuro vence. E seguindo, o Shinon tá andando pelas instalações lá dos exorcistas e acaba ouvindo uma conversa do tema com o Arima. E a conversa é toda estranha e tal, mas ele ouve o Arima falar que o Hokuro tava indo bem e, por enquanto, eles ainda não podiam contar com a Benio e que definitivamente a luta contra o Yuto ia ser o ponto de inflexão que ia resultar na morte deles. E parada estranha. E o tema vai para a luta dele contra o Shinon. Lá na luta, antes de começar o fight de fato, os dois conversam e o Temo fala, eu notei que você estava escutando e tal. Tá curioso sobre o que era? Não, de boa,
Tá de boa, Shinão. Você é fraco, você não vai vencer. Vamos fazer assim. Se você me vencer, eu conto pra você o que eu e o Arima estávamos falando. Ok? Mas você não vai vencer e tal. E no Kitokushinon, ele tinha uma motivação a mais naquela luta, porque ele conhecia o tema desde criança. O tema é de o chefe da sua casa, só que uma parada. E ele também era dos dois guardiões. Uma parada que rola na família do tema, é uma cultura para descobrir quem vai eleger o chefe e que também vai ser um dos guardiões, é basicamente uns jogos vorazes. Essa galera vai para uma ilha e todo mundo se mata e o último que sobreviver lá vira o chefe da família. O chefe sozinho da família. E o Shinon, e justamente por causa dessa questão e tal, ser uma vida solitária, já que basicamente você tem que matar ou morrer as pessoas, matar ou morrer para as pessoas que você mais gostava, que eram as suas pessoas próximas. E por isso o tema ele é meio tralalá das ideias. E o Shinon, com aquela luta, que conhecia o tema desde criança, ele queria lutar naquela luta, vencer o tema, para falar assim, não, cara, tamo junto, você não tá nisso aí, não tá nesse lugar isolado. E o Shinon vai meio despirocando e tal. Tanto que o tema vai despirocando conforme o Shinon vai metendo pressão e tal. E em certo nível, o Shinon tá indo bem contra o tema, de modo que o tema em certo ponto realmente começa a despirocar e fica assim, não, você não sabe... Pá, usa o talismã de 12 guardião dele e faz carinho na perna do tema. E acaba com a festa. Geral vai pra cima do tema e o Arima, vendo aquela situação em alerta e tal, declara o torneio acabado, porque, bem, né? Declara o torneio daquele ano finalizado. O Shinon venceu essa luta, porque o tema é desclassificado por ter usado o seu talismã. Tenso, né? A galera não fica muito gostosa com essa situação. Em especial o Hokuro. Porque o Hokuro ainda assim, chega pro tema e fala assim, é pra isso que você quer que você venha com esse papo de eu me tornar mais forte com você? Pra ficar desse jeito, igual a você? Virar uma pessoa solitária e instável? Avançando no tempo, o Hokuro e a família dele, depois que eles ganharam, o Hokuro conseguiu sair bem e tal. Agora ele além da família dele, que é ele, o Arimori, mais uma galerinha lá, também tá participando da família dele agora, o Kankuro. E eles estão evoluindo rápido, já que tanto o Hokuro, tanto a galera lá, apesar de ser um nível mais baixo, mas eles, por se inspirarem no Hokuro, o Hokuro inspirar muita confiança neles, eles estão avançando muito rápido e tal, e enquanto o tema, como represária pelo que ele fez durante o torneio, metade da família dele saiu da família dele, tal, do clã dele, e ele foi condenado a pagar uma compensação financeira para a família do Shinon, pelo que ele fez. E o Shinon, bem, ele tá uma semana de cama e o futuro dele, quando ele tá lá na cama do hospital, tá meio incerto, visto que o nível do ferimento era tal que era um milagre ele ter sobrevivido. E quanto ao Arima, ele novamente levanta que eles estavam acompanhando a movimentação do Yuto, que estava novamente atacando grupos de exorcistas fortes lá em Magano. E na questão do Hokuro, o Arimori, Alice, ele pergunta pro Hokuro se ele anda conversando com a Benio. E o Hokuro fala que ele não tinha falado com a Benio desde que ele veio pra ilha. E ele fala que isso era porque ele tinha medo de ligar pra ela e fazer ela sentir que ele estava pressionando ela pra ver a questão dela de encontrar um espírito guardião. Então, ele não tinha ligado pra ela porque ele estava confiando, ele tinha confiança que ela estava bem e que ela iria dar um jeito, mas ele não queria pressionar ela. Passado mais um tempo, chega certo dia pro Hokuro um convite para ele e a família dele participar da raid contra o Yuto, recomendado por 8 dos 12 guardiões. Ele participa junto a os outros exorcistas que vão participar da raid, de reuniões de estratégia e tal, para ver como é que ia ser o combate, o que eles iam preparar para a luta contra o Yuto e tal. E, enquanto isso, no hospital,
derrotar o Shinon. Mas o ponto principal é que o tema foi visitar o Shinon para, principalmente, cumprir a parte dele do acordo que eles tinham feito antes da luta, de contar o que ele estava conversando com Arima. O Shinon tenta recusar, dizendo que o Tema não perdeu aquela luta. Ele não perdeu a luta porque ele estava tomando pressão O Tema não perdeu aquela luta porque ele estava tomando pressão do Shinon e de repente falou assim, meu Deus, eu não vou perder para esse cara aqui e tal, e usou o talismã. Não. O Shinon notou que o Tema tinha força de sobra para continuar aquela luta de boa e provavelmente o Shinon não ia conseguir vencer, e ele não ia conseguir vencer o Tema, como aquela luta estava evoluindo. Mas o Tema, por algum motivo, perdeu aquela luta naquele despirocamento, o que era muito estranho. Era, de fato, uma situação estranha. Mas o Tema, ele fala assim, não, cara, é importante. Escuta, por favor. E indo para a missão de combate ao Yuto, o Hokuro, ele vai para a missão e ele vai ficar de suporte. E, enquanto isso, os grupos principais, compostos pelos 2 guardiões, cada um em uma área de Magano, eles vão ficar na linha de frente. E no QG dos exorcistas, a galera nota que, de repente, começou a aparecer várias assinaturas de Bassaras em Magano. Mas o problema principal é que estava muito bem organizadinho. A hora que eles apareceram, os grupos que estavam atacando. E agora eu falei assim, peraí, eles estão trabalhando juntos. E enquanto isso, em outro canto de Magano, um grupo de exorcistas é atacado pelo Yuto, e o Yuto fala assim, e aí galera? E a galera diz, peraí, Yuto, o que você tá fazendo aqui? Você deveria estar fraco, você deveria estar recolhido, principalmente a galera da assinatura. Não, é que eu passei 2 anos jogando notícia falsa, jogando fake news em Magano sobre minha movimentação, sobre eu precisar, teoricamente, passar um tempo de descanso, que eu gasto minha energia e tal, pra, sei lá, conduzir vocês ao erro. Matei vocês tudo. Com isso, a gente finaliza a parte do Hokuro. Agora vamos para a segunda parte, a parte da Benny. Essa parte da Benny estava distribuída ao longo desses capítulos e tal, mas ela, obviamente, conta a história, como a Benny estava passando nesse período. A gente acompanha a Benny meio que caminhando sem rumo, como ela basicamente está tentando de toda e qualquer forma caçar coisas sobre formas dela recuperar seu espírito guardião para ela poder voltar a ter poder espiritual e poder voltar a ser exorcista, mas não tá indo muito bem. E de repente, ela é tragada para Magano. E como ela simplesmente agora não tem nenhum poder espiritual, ela tá 100% indefesa, incapaz, impotente. Ela literalmente tá sendo atacada, ela tá jogando tudo, tal, e ela ia ser atacada e morta por um Kegari lá, só que ela é salva. Salva por quem? Kamui. E o Kamui chega, olha a situação lá, vê aquela situação e fala assim, peraí, mas que brincadeira sem graça é essa? Porque você tá mais fraca que antes. A Benny, lá em Magano, ela tá se virando pra sobreviver, já que o Kamui literalmente tá 100% desinteressado nela, vendo ela literalmente fraca em defesa, mas ele vê na atitude dela e tal, como ele literalmente estava só assistindo ela de longe sobrevivendo, ele vê que mesmo sem poderes espirituais e tal, ela ainda assim ela tem essa vontade de viver, de lutar tal, não se rende nem no último momento. Ele observando ela assim, seguinte, o seu poder espiritual não foi embora. E eu conheço um Basara que pode trazer ele de volta. O Kamui, então, depois de ter observado a Benny por esse período e tal, ele fala assim, não, ainda vale a pena. Ele se oferece para ajudar a Benny a recuperar os poderes espirituais dela. E, novamente, não é que a Benny queira bem do Kamui, não é que ela goste de estar com ele, ela quer mal, mas ela, acima de tudo, ela quer estar ao lado do Hokuro e tal. Ela quer ter poder para poder proteger as pessoas que ela gosta. Então, ela aceita a ajuda do Kamui, se isso fosse trazer de volta os poderes espirituais dela. O Kamui, então, abre uma fenda dimensional que permite a Benny voltar para o mundo normal
E no nosso mundo ela se prepara, pega algumas coisas, pega alguma comida e tal. E depois de um tempo ela vai voltar para se encontrar com o Kamui para eles começarem essa peregrinação por Magano. Só que no meio disso ela é interceptada pelo Seigen. E o Seigen, notando, principalmente a Benny, ela ficou desaparecida por 3 dias. E agora ela tava novamente reapareceu e ela tava voltando e tal, apareceu do nada, esgueirou-se. E ela tava com uma forte energia de cagar em volta dela e tal, indicando por causa que ela ficou animagando e tal, tava com o Kamui. E ele falou assim, ó, coisa esquisita e tal. Aí ele tava pensando em fazer coisas com a Benny lá, dar a mãozinha nele aí. Mas a Benny afirma pra ele assim, ó, eu não posso te falar o que eu vou fazer. E ela nem sabe pra mim. Mas fique certo, eu nunca faria algo que pudesse machucar as pessoas que são importantes pra mim. E o Seigen, vendo essa declaração, fala assim, cara, eu não sei porque eu te impediria. Eu não sou nenhum exorcista pra poder impedir, sei lá, uma associação entre uma pessoa e um Kegari, porque é um crime seres humanos se associarem com Kegaris. E o Seigen fala assim, ó, eu não sou mais um exorcista. Não, pode ir. Então, a partir daí, a gente acompanha a jornada por Magano do Kamui e a Benio. E a principal função dessa jornada em que o Kamui anda com a Benio é a história mostrar pra gente um fato muito interessante sobre os Bassaras. É que eles comem, cagam, dormem como pessoas. E no meio disso, o Kamui, principalmente movido pela Benio. A Benio vê uma criança em Magano sendo atacada por alguns Kagaris e tal, e a Benio se move para salvar essa criança, aí o Kamui acaba se movimentando para salvar essa criança, e a Benio... E o Kamui fica refletindo, tipo assim, como as coisas para ele, desde que ele encontrou com a Benio e tal, não eram mais a mesma. Mas, voltando, essa jornada vem para mostrar que os Bassaras são basicamente iguais a seres humanos nas suas funções biológicas, até né? A gente tem um momento do Kamui... Enfim, depois de uma longa viagem, a Benio e o Kamui finalmente chegam no seu objetivo final. Uma Bassara chamada Shinu, o primeiro dos Bassaras. O Bassara mais antigo, o Kegari mais antigo existente. A propósito, eu amo esse design da Shinu. Eu acho muito gorgeous. Eu acho muito bonito, muito elegante. E a Shinu, diferente do que se esperava do mais antigo dos Kegaris, que teoricamente deveria ser o mais poderoso dos Bassaras e tal, ela simplesmente uma criancinha, e ela muito de boa. Ela literalmente assim, e aí? E aí? Ela tenta puxar assunto com o Kamui sobre assuntos banais. O Kamui até fala assim, olha, o motivo de eu ter encontrado você e o Hokuro lá naquele passagem e tal, é porque eu vim aqui pra ilha atrás dessa dita Kujei, que teoricamente deveria ser o Bassara mais forte, mas ela não tá muito interessada nas coisas que eu tô interessado. Eu tava querendo uma briga, só que ela não vai me render uma briga. Porque a Shinu, ela fala assim, eu não tô interessado nessa parada de exorcista, eu não tô interessado nessa parada de cagar, eu não tô interessado nessa guerra. Tanto faz as coisas. Mó besteira. Isso aí já deu pra mim. E enquanto a Shinu tá tentando puxar a conversa com a Benio e tal, falar, olha essa coisa aqui que eu peguei do Mundo dos Humanos, olha esse item aqui que eu peguei de uns copos que eu achei ali, olha essa casinha que eu sei, me conta sobre como isso daqui funciona, que eu peguei de um corpo, me conta como isso... A Benio tá tipo assim, mano, eu tô aqui pra falar sobre a questão dos meus poderes espirituais, cadê, cara? Vamos rápido, eu não tô aqui pra ficar jogando papo fora. Aí a Shinu olhando isso falou assim, cara, essas garotas das Estrelas Gêmeas são sempre essa pressa pra recuperar seus poderes espirituais, toda vez. E a Shinu, ela acaba, tá, entendi o que você quer e tal, vou fazer o que você quer. Aí já vou avisando. Se você... Tem como você recuperar seus poderes espirituais, mas em troca, você vai ter que descobrir
coisas sobre você, sobre a sua existência que vai mexer com tudo que você acredita e talvez não seja legal. Você entende isso? Aí a Ben insiste, não, eu entendo, tal, eu preciso recuperar meus poderes espirituais. Aí a Shino fala, ó, o motivo de você não poder usar mais magia e tal, não é porque você perdeu seu espírito guardião, não é porque você não tem um espírito guardião, não é porque o espírito fonte dos seus poderes, como foi explicado lá pela Saio no episódio passado, desapareceu, foi exorcitada pela Kusonoha. Porque, na verdade, as estrelas gêmeas, diferente de todos os exorcistas normais, não têm espíritos guardiões. E, na verdade, o poder deles vem de todos os guardiões que já viveram, além de ambas as dimensões. Aí só depende do treino deles, da força deles, de vontade, de treinar, de se desenvolver, para manifestar esse poder, porque o poder deles é ilimitado. Aí a Shino, ela manda para Benio que as estrelas gêmeas são como lagartas, num processo para se tornar borboletas. O Hokuro como Grande Yang e a Benio como Grande Yin, ambos com suas respectivas energias, sendo a Yang que os exorcistas usam, que é o que permite os exorcistas usarem os talismãs e tal, os talismãs que eles usam, os feitiços que a Benio aprendeu e tal. E também a energia que os humanos têm naturalmente, a energia Yang. E, em contraponto, a Benio não conseguia mais usar esses talismãs, porque ela, nesse processo de se desenvolver, ela despertou a energia verdadeira, vai despertando a energia verdadeira dela, que mudou. Antes era uma energia de larva, que era a Yang, mas ela entrou na sua fase de pupa, para revelar sua forma verdadeira de energia, que é a energia Yin. E o que a Shino quer dizer basicamente com isso é que, olha, Benio, você é um Kegari na pele de um humano atualmente. Você não é uma humana, você é um Kegari na pele de uma humana. Aí a Shino pega para explicar para Benio toda aquela história que o Tema contou pro Hokuro sobre a batalha contra o Rei dos Kegaris, a questão de Abenosemi ser uma mulher, a questão da criação de Magano como uma prisão pro Rei dos Kegaris, o aprisionamento de Abenosemi lá, a constante batalha que está ocorrendo. E ela fala que depois disso rolou uma percepção de que só a energia Yang, que era a energia que os exorcistas usavam para combater os Kegaris, que são seres de energia Yin, não ia ser o suficiente para vencer o Rei dos Kegaris. Então, era necessário também a energia Yin para combater o Rei dos Kegaris. Aí ela fala que o maluco percebeu isso e começou um projeto para criar esse Guerreiro Supremo de energia Yin, e nesse processo foi criado as criaturas Kegaris. Essas criaturas aí, os Kegaris, eles são, na verdade, um projeto falho do maluco, a parte falha de um maluco para criar esse Guerreiro Supremo de energia Yin. Tanto que, se você for ver, os Kegaris, como a gente vê, a questão do processo do Kegari virar um Basara é ele absorver, como esse monstro corrompido de energia Yin, ele vai absorvendo energia Yang, matando exorcistas, aí ele, aos poucos, vai tomando uma forma mais humanoide, as Basaras. Aí a Shino fala que tem esse lado do Senmin com o guerreiro de energia Yang e o Ashiedoma, que é esse cara, esse maluco, que em busca de criar esse guerreiro de energia Yang. Aí o ponto é que com a junção desses dois, a gente iria ter um guerreiro único, que tanto ia ter energia Yin quanto Yang. Lembra do Yuto? Eu não sei se eu falei dessa conversa, mas o Yuto falou pra Benio e pro Hokuro, na luta deles lá na primeira parte, que ele, com todo aquele processo de virar um Kegari e tal, que ele fez lá com as crianças, era um projeto dele para virar esse exorcista supremo, com tanto a energia Yin, que era, por isso ele virou um Kegari, quanto a energia Yang, que era naturalmente a que ele tinha, já que ele era originalmente humano. E a Shino ainda avisa para Benio que, olha, se você dá o passo em seguir esse destino de assumir sua nova forma, de recuperar seus poderes espirituais e tal, você não vai poder mais voltar a ser humana. A Shino explica que
tudo que estava acontecendo ali era um script, basicamente, era uma história que se repetia várias vezes. Já existiram várias estrelas gêmeas, como a gente já comentou antes. Já existiram várias estrelas gêmeas e as estrelas gêmeas sempre passam por esse mesmo processo da garota perder seus poderes espirituais em certo ponto. E mesmo depois disso, você fala assim, então cadê a criança da profecia? Porque basicamente essa profecia, ela na verdade, como a gente pode estar vendo aqui, ela não é uma profecia de destino que coloca os personagens num destino fechado. Ao contrário, essa profecia está mais para uma conta matemática. Ela diz que Estrela Gêmea 1 mais Estrela Gêmea 2 é igual a criança da profecia com energia Yin e Yang. Ela não garante que essa conta vai acontecer. Ela só diz que se ela acontecer, ela tem esse resultado. De forma que no passado já vieram várias garotas das Estrelas Gêmeas até ela no passado. E ela fala que, às vezes a garota da energia Yin morria, ela morria no processo. O garoto da energia Yang morria, ele simplesmente, por algum motivo, às vezes deu tudo certo, mas um não tinha interesse no outro. Às vezes a garota da energia Yang morria aqui enquanto estava fazendo o processo para despertar a energia, a sua forma verdadeira como grande Yin. Às vezes, e teve vezes que ela simplesmente falou assim, não quero, desistir de ser exorcista e viver bem com isso. Mas a Benny fala assim, não, eu vou fazer esse ritual. Eu vou recuperar meus poderes, meu poder espiritual. E durante o ritual, o lugar é atacado por um outro Basar e tal. E enquanto isso, o Kamui, que estava lá fora, ele luta para proteger a Benny e a Shinu, que estavam lá dentro. E em certo ponto da luta e tal, o Kamui tá reflexivo e tal. E pulando alguns processos, ele sofre uma espécie de iluminação. E uma espécie de iluminação, ele ganha essa nova forma aí e tal. Mas o ponto é que, como eu tinha dito, toda essa iluminação do Kamui tá, em certa forma, ligada a uma certa libertação de um ódio que os Kegares, eles têm. Tanto eles querem matar o Abenoseimen pelo Abenoseimen estar aprisionando os Kegares lá em Magano. Aí eles são obrigados a viver naquele lugar pútrido, fedido, sujo, onde não existe sol, não existe nada, é literalmente um lugar horrível. Mas e da mesma forma eles também tinham ódio do Ashadoma, que criou eles e tal, literalmente para sofrer, porque eles como mera falha de um cara, uma mera falha humana. E por isso eles tinham tanto ódio dos humanos também. Ou seja, os Kegares não são muito felizes, eles realmente têm um ranço por essas duas figuras. Mas, em certo ponto, o Kamui, ele, nessa reflexão, ele acaba meio que dando uma iluminada e se libertando meio desse ciclo de ódio contra essas figuras. Então, no lado da Benny, na questão do ritual, assim como o Hokuro teve um encontro com a Abenoseimen, a Benny aqui tem um encontro com o Ashadoma, que fala que a Benny era obviamente parente dele, já que ela nasceu como uma das estrelas gêmeas. E depois de mais uma sessão da Benny tendo a força de vontade, usando a força de vontade para resistir à corrupção e à maldição dos Kegar e tal, e os sentimentos ruins que ecoam, tanto dos Kegares quanto das encarnações passadas dela, como Grande Yin, visto que os Grandes Yin não têm uma vida muito feliz, já que eles viram Kegares. A Benny finalmente desperta sua forma verdadeira. E aqui eu vou ter que concordar com o Kamui, porque a Benny aparece e, cara, que design lindo. Muito bonito esse design novo da Benny. E por fim, a gente tem a Shinu refletindo que de fato era uma situação complicada, que já tinha se repetido várias vezes, mas aquela era a primeira vez que uma das estrelas gêmeas chegavam até ela acompanhada por um Kegari. Legal. E com isso, a gente finaliza os volumes de 10 a 15 de Sousei no Myoji. Obrigado a todos que escutaram. E fui!